devido à cor das vestes, e do escudo do atual padroeiro deles, que é o São Jorge. Como vocês podem ver, tem o escudo dele, aqui tem outra gravura onde mostra sempre um dragão vermelho sendo aqui em forma da bandeira do socialismo e do comunismo. Essa bandeira que vocês viram ali, ela foi há pouco tempo tida como oficial, agora em 1991. Então é algo que está bem novo. Bom, vamos estar começando. Os dados socioeconômicos. É uma população de aproximadamente 143 milhões de habitantes. O censo de 2012, mas não teve uma alteração muito grande. Tá? Densidade de 8,3 habitantes por quilômetro quadrado. Poxa, um país com tanta gente, mas ao mesmo tempo tão poucas pessoas por metro por quilômetro quadrado, porque é um país muito extenso, é o maior do mundo. A gente vai estar vendo logo em seguida. O IDH, 0,77. Para quem talvez não se recorde, quanto mais próximo ao número 1, mais desenvolvido, mais elevado é o país. No caso, é um país elevado, então o IDH dele é elevado. A língua oficial é o russo e outras 31 línguas, principalmente entre elas o tártaro, o ucraniano e o bielorrusso. É interessante frisar na língua que a partir dos anos 60 a 70, todas as informações de cunho científico do mundo, além do inglês, também são traduzidas para o russo. A língua russa é uma das 6 línguas oficiais que compõem todas as línguas oficiais da ONU. Eles também é mais uma importância. A moeda deles é o rublo. Aqui a gente tem a gravura, como é a moeda, e aqui é o símbolo. É interessante o porquê do rublo, que na escrita russa significa picar, ou rubit. Ou seja, como é que funcionava? Eles pegavam uma peça de aço não acabada, picavam e se transformavam na moeda deles. É bem interessante, daí que originou o nome. Aqui é o Gini é 0,42. Rafael, o que é Gini? Gini é uma nomenclatura que eles utilizam para especificar o desenvolvimento, ou seja, a distribuição de renda do país. Quanto mais próximo do zero, maior a desigualdade de renda. Então você pode ver 0,42. Quem é muito rico, quem é muito pobre. Assim como o Brasil, a gente consegue ver uma semelhança. O Brasil é superior a esse número, tá? Mas ali tem essa característica. Rafael, pode ver um pouquinho. Isso, ótimo. Obrigado. Próximo. Capital do país, Moscou, na nossa língua, ou Moscovo, como eles falam. É a cidade mais populosa, 12 milhões de habitantes. É interessante dizer que, pela área, como eu falei há pouco, é a maior do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados. E o clima é continental e polar. Sim, ali faz muito frio e muito calor também na época do verão. A temperatura média que eu identifiquei, que eu descobri, é de 10 a 25 graus no verão. Mas pode chegar no norte, como a gente vai ver. Pode passar até o próximo slide. No norte da Rússia, ali principalmente nessa região aqui, chega até 45 graus Celsius. No inverno já é o oposto, completamente oposto. De menos 3 a menos 60, aqui na região da Sibéria. Então são de extremos. É bem interessante esse país. Aqui a gente pode ver países que fazem divisa como a Finlândia, Cazaquistão, Mongólia, China. A Mongólia e a China vai ter um papel bem importante na formação do país que a gente vai estar vendo logo em seguida. Política, como é que está dividido politicamente falando ali? República semipresidencialista, ou seja, nós temos a figura do presidente, atual Vladimir Putin, primeiro-ministro, e nós temos 2 câmaras, que é o legislativo deles, é o presidente do Soviete da Federação e o presidente da Duma. O que é isso? É a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Traduzindo aqui está escrito Câmara Alta e Câmara Baixa, literalmente, gente. Eu pensei que era algo... Eu já tinha entendido, mas... Mas traduzindo é literalmente isso, Câmara Alta e Câmara Baixa. E as logos deles, principalmente pela águia bicéfala, que é muito importante nessa região da Europa. Brasão de armas e o brasão antigo deles. Por que eu trouxe isso daqui? Para vocês entenderem que, juntamente com esse lado político, social, econômico, tem a intervenção, de certa forma até religiosa. Essa águia bicéfala é um brasão de 1883, da época do Império Russo. Teve pequenas alterações, principalmente pela cor. Essa é a atual. Ela foi... agora, em 1993, intitulado como o brasão de armas oficial do país. O que quer dizer isso? Aqui nós temos a figura do São Jorge, como eu já falei para vocês, que é o padroeiro deles atual.
o vermelho de modo geral, e aqui nós temos 3 coroas e cada águia olhando para um lado. O que quer dizer o quê? O domínio do império, do lado ocidental e do lado oriental. E as 3 coroas têm 2 significados que a gente vê, 2 vertentes. A primeira é que eles estão sob a proteção divina, ou seja, para eles o que é divino? É a Santíssima Trindade, o poder na pátria e Deus. Outra vertente que a gente tem, que eu encontrei, quer dizer a unidade. Unidade do quê? Da grande Rússia, que é a própria Rússia, a pequena Rússia, que é a Ucrânia, que todo mundo conhece, e aqui a gente tem uma outra, que é a Rússia Branca, que é a Bielorrússia. Então é bem interessante todo esse significado que eles trazem, que tem dessas duas formas que eles têm. Próximo. Aqui é a divisão do mapa. Apesar de estar um pouquinho ruim a imagem, a gente consegue entender que são divididos em 83 partes, não vou dizer nem província nem estados. Por quê? Dentre eles tem oblastes. O que é oblast? Oblastes são como se fossem os estados que são administrados por governadores. Então nós temos oblastes autônomas, judaicas, as CRAs e somente as CRAs. Ou seja, as CRAs são administradas por prefeitos. Então é uma divisão um pouco difícil de se entender comparado com o nosso Brasil, mas eles são divididos dessa forma, 83 partes, a Rússia é dividida. Composição étnica. Como é que está dividido aqui o país? Primeiramente russo, quase 81%. Os tátaros, 3,87%. Os tátaros, como eu falei para vocês ali, você lembra que eu citei Mongólia e China? Na época da formação do país, os tátaros são provenientes da elite mongol, que também vai influenciar no quesito religioso do país, sendo que é o segundo maior composição étnica. Logo em seguida, ucranianos, basquírios, chuvatias, chechenos, armênios e outros. Esses outros aqui, a gente tem não só países da Europa, como também já começa a englobar uma partezinha da Oceania e um pouco da América Central, América do Norte e Canadá também tem, por incrível que pareça. Expectativa de vida, homens 62 anos e mulheres 74. É bem pequeno comparado com o Brasil, com outros países do mundo, por mais que é um país com IDH elevado. Por que isso? Violência ainda é muito grande lá, álcool, tabagismo, crimes violentos. Se você procurar no YouTube, vocês vão ver que a maioria dos carros na Rússia tem uma câmera para filmar o que acontece. Então, de tanta violência e outras coisas que acontecem lá. E algo interessante, resquícios ainda da Segunda Guerra Mundial. Ainda tem, isso afeta demais na idade, expectativa de vida das pessoas da Rússia. Meninas, quem quiser ir para a Rússia está complicado. 0,8 homens para cada mulher. A população feminina lá é maior. Justamente por isso que eu falei para vocês. Por essas situações que atingem diretamente a população masculina. Deus o livre. Imigração. Aqui eu citei, tem no mundo inteiro a imigração, com todos os países, mas 3 países chamaram a atenção no estudo: Estados Unidos, Brasil e Nigéria. A Nigéria, principalmente pela situação de pedras preciosas, eles foram lá para fazer essa exploração. O Brasil, apesar de ser uma comunidade muito pequena que tem aqui, mas também é citado como uma das maiores do mundo. E o próprio Estados Unidos, motivado pela época da Guerra Fria, que teve toda aquela intercambiabilidade, parte científica, até um pouco militar também. Estados Unidos, Nova York, uma megalópole do mundo, em Brighton Beach, é uma das maiores colônias russas que tem em Nova York, perto de Coney Island. Isso é uma livraria mais famosa que tem. Quem quer tudo de russo vai nessa livraria aqui embaixo de uma das principais estações de metrô e de trem que tem ali. É bem interessante. Você consegue andar na rua em Nova York e consegue ver russo com inglês, tudo junto e misturado, para ver como a influência é grande. Aqui a gente tem na própria praia de Brighton Beach, como eu falei para vocês, pessoas russas no frio. E você consegue ver placas aqui, tanto em inglês como em russo, dizendo que os cachorros têm que andar acorrentados com a guia pela calçada. Todo mundo sabe russo. Eles têm o inglês e o russo. É bem interessante estar nos Estados Unidos e ter isso daí devido à situação da Guerra Fria. É bem bacana. Formação do país. Gente, é muito grande a história da Rússia. Eu dividi aqui em 2 blocos, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando e não vai acabar.
Eu vou citar algumas situações aqui que foi bem importante. Pode passar. Primeiro, tribos eslavas. Tribos eslavas, como todo mundo já sabe, principalmente pela Europa, vikings, que trouxe toda aquela cultura pagã, muitos deuses que eles cultuavam. Politeísta, obrigado. Próximo. Povo de Rus. Esse povo de Rus aqui é interessante eu estar frisando, que eles são considerados o povo Rurik. O que é isso, Rafael? Que nome mais estranho. Aqui começou praticamente o cristianismo. O apóstolo André, um dos primeiros apóstolos de Jesus, chegou nessa época no Principado de Kiev e introduziu o cristianismo. Literalmente o cristianismo, não era religião, era o cristianismo. E a partir daqui houve a convivência, a coexistência do cristianismo com a cultura pagã do período deles. Logo em seguida logo depois de muito tempo, teve um czar Vladimir. Ele era convertido ao cristianismo. Ele foi muito gente boa. Ele falou: meu povo, Principado de Kiev, todo mundo vai ser batizado. Manda chamar rico, pobre. Eu tenho a frase dele aqui. Enviou uma mensagem para os residentes de Kiev: ricos e pobres, mendigos e escravos e crianças, venham ao rio para ser batizados. E realmente todos foram, porque senão vocês são considerados inimigos do rei. Ou seja, eu vou morrer. Uma evangelização bem atípica, eu diria. Ainda bem que não estava no inverno. Exato. Vocês podem ver aqui tem crianças, mulheres também, idosos. Então, essa foi a forma que começou todo esse desenvolvimento aí, como eu falei, do cristianismo, principalmente nessa região. Isso é na data de 867 após Cristo. Então tem bastante tempo também. Czar Ivan o Terrível foi uma pessoa terrível. Pense na cara dele, ele perseguiu muito os cristãos, mesmo não sendo da cristã ortodoxa, ele perseguia. Tem uma história bem interessante dele, que ele chegou para conquistar uma província do país e tinha uma princesa. E a princesa falou: não vou me casar com você, só se você construir a maior torre que existe na Europa. Ela achava que ele não ia construir. Em uma semana ele construiu. Ela tinha que casar. O que ela fez? Ela se matou da torre. Ela se jogou da torre. E logo em seguida a gente vai ver na cidade hoje, de tão terrível que ele é. Lenin, apesar de tudo, do socialismo, ele foi bem importante para os missionários da Igreja Batista e Metodista. Ele queria evangelizar? Não. Ele queria ir contra a Igreja Ortodoxa, que era o principal ali no poder. Por incrível que pareça, mas Lenin ainda teve um papel importante na disseminação do Evangelho. De forma implícita também, mas teve. Logo em seguida, nós temos Stalin. Comunismo, como todo mundo já sabe, foi atrás, matou um monte de gente, etc. Assim como Hitler também. Exatamente. Passado um pouco da história, vamos entrar no que nos interessa, a parte de religião e logo atualmente como está o Evangelho no país. Ortodoxos russos, isso é de 2012, tá? 41%, ou seja, a maioria é ortodoxo russo no país. Engraçado, eu estava comentando ontem, eu conheci uma russa na minha viagem e eu convidei ela para a igreja, junto com as outras pessoas. E ela: não, vocês brasileiros, vocês cristãos são muito religiosos, muito into-religion. A gente vai de vez em quando. Realmente, eu fui pesquisar aqui, a grande maioria dos cristãos ortodoxos russos vão esporadicamente na igreja, como a gente viu também na Alemanha e em outros países também. É bem interessante isso. O ortodoxo é remanescente do Império Bizantino. Sem religião, 38%, que já entra ali com os pagãos também, neopagãos, mas nós temos aqui 1,2%. Outros cristãos que englobam protestantes, batistas, metodistas. Tengristas. Rafael, o que é isso? A gente vai estar falando. Tengristas vem do pessoal da Mongólia quando fez a formação do país. É interessante frisar neles, porque apesar de ser 1,2%, eles têm até templos gigantes ali. Deixa eu passar. Aqui a gente tem uma imagem do cristão ortodoxo, que se assemelha muito com o catolicismo do Brasil. Vou comprar uma dessa para mim. É o patriarca. É o patriarca, exato. Pode passar. Tengrismo. Esse é um templo do tengrismo. É uma coisa surreal, gigante, vindo proveniente do povo da Mongólia. Como é o segundo povo que compõe a composição étnica da Rússia, mas se assemelha muito, inclusive, com os mesquitas também. Exato.
Então é interessante mostrar, é muito parecido. Principalmente eles usam xamanismo, itens da natureza e etc. É assim que eles funcionam. Bicho grego. O que é isso? Lembra daquela princesa que se matou? Sim. Foi nessa cidade aqui, Kazan. Kazan ou Kizan, conforme a pronúncia. Isso é o templo de todas as religiões da cidade multicultural. Legal. O que tem aí? Nada. Não tem nenhum tipo de evento religioso. Simplesmente é um local onde tem sinagoga, mesquita, igreja ortodoxa, coabitando no mesmo espaço. Para mostrar que todas as religiões podem conviver de forma harmoniosa. Nesta cidade que eu falei para vocês ainda há pouco. Não tem nada de tipo religioso, como eu já falei, não tem nenhum tipo de culto. É apenas você entra lá e vê a beleza, que deve ser um local muito bonito, obviamente, mas somente isso, não nada mais além do que isso. Chegamos atualmente como está o Evangelho na Rússia. Alguém quer traduzir? Não, obrigado. Não, a gente pode passar. Pode passar. Aqui são duas organizações que eu encontrei que são muito grandes na Rússia, apesar de existir uma perseguição velada, mas existe. Aqui é a União dos Evangélicos Cristãos Batistas da Rússia. Essa organização, gente, ela existe desde a época do Império Russo. Ela foi criada justamente para ir contra a Igreja Ortodoxa da época, que até hoje existe. A gente vai estar vendo mais à frente que ela faz muitos eventos. O símbolo do peixe aqui é uma outra organização grande também que trabalha exclusivamente com refugiados. Aqui é a Grupo de Trabalho XTO Cristão. Pode passar. Aqui é o Grupo de Trabalho XTO, como eu falei para vocês, eles trabalham exclusivamente com refugiados. Aqui é o campo de... Isso é atual, tá, gente? Vocês podem ver a blusa dele de 2014. Isso é atual. Então eles fazem trabalho tanto com adultos e principalmente com crianças que são refugiadas. Pode passar. Aqui é mais uma imagem, eles trazem coisas para as crianças se divertirem, fazem concurso de talentos, pregam a palavra para eles. É bem bacana esse trabalho que eles fazem com os refugiados. Próximo. O que é isso? Conferência da Vida. Isso, junto com a União dos Estados Evangélicos, que eu citei, eles se reuniram agora em 2013, todas as denominações cristãs evangélicas, e fazer um avivamento. Assim como a gente viu no culto passado sobre o Japão, também tem na Rússia. Poxa, mas ela tem umas cadeiras vagas aqui, realmente, mas para eles, na situação que eles se encontram, foi um sucesso o evento. E muita oração também que eles fizeram nesse evento, e isso tinha muito efeito. Aqui nós chegamos no campo missionário brasileiro, na Rússia. Nós temos aqui 2 missionários brasileiros. Eles trabalham principalmente com ex-viciados em drogas. Tem todo um trabalho de reabilitação junto. E eles formam missionários para trabalhar com outros viciados em drogas. É bem bacana o trabalho deles. Eles estão há mais de 10 anos no país. É bem bacana. Lembra que eu falei para vocês ali que eles têm alguma situação? Aqui a gente pode ver na União Batista, epidemia de sarampo, culpar os batistas. É um absurdo, né, gente? O que acontece? Na região de Kursk, tem uma igreja lá batista, onde todos os membros ficaram doentes, os 45 membros ficaram doentes de sarampo. E o governo culpou eles. A culpa é deles estarem trazendo o sarampo e estar disseminando. Tanto que durante aqui a entrevista, a gente lendo, eles dizem que o governo não vai nem vaciná-los, porque as pessoas que vão vacinar podem pegar a doença. Então, isso já começa a perseguição, não uma perseguição aberta, clara, mas é uma perseguição velada. Como eu falei, é uma organização muito antiga que a gente tem um encontro de prece nacional no café da manhã e reuniu também pessoas da política. Bem aqui. É bem interessante que, obviamente, nem todos são cristãos ali, mas todos eles foram tocados pelo que foi conversado. Começa a ver não mais o Estado laico, começa a ver a intromissão na política, mas está levando a palavra de Deus. Isso que é o foco deles principal. Depoimentos. Aqui a gente chega com pastores que estão ou que já foram para a Rússia e conta como é que está sendo a situação de evangelizar. Aqui é bem interessante, ele conversou com uma senhora e a senhora disse para ele, quando era mais nova, me disseram, o comunismo é a sua religião e Lenin é o seu Deus.
Ou seja, toda essa situação histórica do socialismo acabou interferindo na forma deles se comportarem e acreditarem. Como a maioria da Europa, principalmente pela Segunda Guerra também, isso daí influencia bastante. Ser evangélico é considerado por alguns russos ser participante de seita, assim como a gente viu lá na Alemanha também. Então eles têm essa característica. Foge de algo que para eles como se fosse normal, já é seita. Então tem isso daí. Esse é o pastor, obviamente com tradutor, aqui a gente pode ver a palavra que foi pregada no dia, foi escrita a sua experiência. Isso é recente, agora de 2012, tá, gente? Próximo. Aqui é outro depoimento de outro pastor. Eles têm sede. É bem interessante que essa entrevista que eu encontrei, esse testemunho dele na internet, ele falou algo surreal que eu trouxe. Teve pastor do interior da Ucrânia, principalmente localidade da Ucrânia, viajou até 20 horas para participar desse treinamento, que duraram de 9 às 7. Cerca de 7, 8 horas. Então o cara viajou muito mais para ter. Realmente é uma sede da palavra que eles têm. É algo que, assim como a China também, que é desesperador. Eles precisam alimentar a alma, principalmente. Aqui é o pastor, com o tradutor russo. Eles vivem na expectativa forte do retorno iminente de Jesus. Amém. É interessante que para eles não é religião, é muito mais que religião, é um relacionamento, que é o que a gente deve buscar. A gente não deve ser da denominação X, Y, Z, A, B, C, e sim buscar um relacionamento. Eles buscam uma vida autêntica e cheia de fé, muito mais do que religião. Então isso é o testemunho de alguém que conviveu ali naquele meio e viu que realmente eles são carentes, eles precisam disso daí. É um ambiente hostil, como a gente já sabe, mas eles têm esperança de viver intensamente o Evangelho de Cristo. Eles vieram à noite para evitar conflitos. O que é isso daqui? Uma igreja russa que a gente vai ver logo em seguida as fotos. Eles vieram à noite e destruíram a igreja. Essa era a igreja com todos os seus membros. Logo em seguida. É interessante, eu peguei aqui a palavra que o pastor falou. Foi descoberto que os trabalhadores não foram identificados, óbvio. Foram acompanhados pela polícia e pelos druzhnik, ou seja, voluntários civis. Ou seja, eu sou voluntário civil, eu não gosto, eu vou lá e destruo junto com a polícia. Ou seja, acaba sendo legal destruir. Infelizmente, a partir disso, tá pior a situação, eles não estão conseguindo mais licenças para legalizar o prédio, situação de saneamento, fornecimento de água e de energia. Mas Deus é grande. O púlpito ficou de pé, intacto. E o que eles fizeram? Próximo. Eles fizeram tudo para mostrar que não é o homem que vai vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é muito interessante. Vale dizer que não são estrangeiros. Aqui é um pastor russo, com uma igreja com membros praticamente 100% russos. Então, Deus é demais e Deus faz essas coisas. Bom, finalizando, então vamos orar pelos missionários que estão lá, pelos irmãos que também estão presentes. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, mostrando para nós que estamos aqui, que nós somos felizes e livres ainda, para andar com a Bíblia embaixo do braço, para falar de Ti, para não ter medo de ser punido ou coagido. Senhor, ser com as pessoas que estão lá nesse país, os missionários brasileiros e de outras nacionalidades, ser também com os irmãos que estão querendo se converter, mas por alguma coisa ainda não conseguem. Pai, abençoa todas as pessoas que precisam cada vez mais ouvir. Como foi visto aqui, eles têm sede da Tua palavra. E Senhor, Tu é o alimento, Tu é o pão da vida. Eu te peço, Jesus, toma conta, Pai, porque Tu és o alfa e o ômega, e para Ti tudo é possível. Tu tem misericórdia e compaixão dos Teus filhos, que cada vez mais estão buscando a Ti. Ajuda, Pai, também as pessoas que já falam de Ti, a cada vez mais alcançar aquelas Tuas ovelhas que estão perdidas, que Tu chama por elas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Apesar da gente não entender a letra, mas a gente entende a melodia e sabe o que está sendo cantado. É bem bonito. Aumenta a voz.
calor, gente, que teve lá na Rússia. E o rapaz cantou, não encontrei se ele realmente ganhou, mas ele deve foi para uma das finais que tiveram. Mandaram ele pra Sibéria. E agora a gente vai passar outro vídeo, que é o louvor dentro de uma igreja próxima. Também com todos os instrumentos e também... Mas vai ter uma palavra que todo mundo vai entender. Eu tenho certeza disso. Amém. Aleluia. Aqui tem a letra para acompanhar, se quiser. Ah, tá. Parece a Verônica no carro, né? É verdade. Bom, gente, então nós terminamos a apresentação e eu espero realmente que Deus cada vez mais, por mais essa situação singela aqui de apresentação, mas que Ele toque e fale com cada um, que toda vez que nós saímos até de casa, nunca sem viagem, lembrar que é um campo missionário, a gente pode estar falando a palavra. A palavra de Deus, ela realmente se completa, né? Com o que a Verônica falou. E mais a apresentação, o Espírito de Deus é um só. Meu filho, vamos louvar mais Impulsa, por favor. em uso.